Você provavelmente está na dúvida de qual IA de transcrição de anamnese você tem que assinar. Hoje eu vou apresentar três para você: Voa, Hackflow e Plaud. E eu criei um benchmark que é nada mais do que uma prova aqui no Gemini para poder testar essas três IAs. Então, olha qual que foi o meu comando aqui: como criar um benchmark para colocar as IAs de transcrição para competir entre si para testar a alucinação e capacidade de transcrição. Ele já me deu aqui, por exemplo, você gostaria que eu gerasse um texto gabarito? Aí eu falei que sim. E ele já me deu esse texto aqui, gabarito, certo? Que a gente vai ler como se fosse uma anamnese, tá? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu pedi para ele gerar mais outros dois e a gente vai ler mais esses outros dois. Esse daqui, certo? E esse terceiro, que vai falar sobre uma admissão ortopédica, a armadilha da lateralidade. O erro de direita e esquerda na transcrição pode levar uma cirurgia ao caos, na verdade, tá? Então, eu já comecei abrindo aqui as três inteligências artificiais, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma do lado da outra, uma escala aqui mais reduzida. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de um jeito que fique interessante. Aqui uma do lado da outra. Pronto. Aqui no meio a gente tem o Hackflow. Aqui à direita nós temos o Plaud. E aqui à esquerda nós temos a Voa, tá? Então eu vou colocar as três para gravar. Simular uma consulta. Lembrando que o modelo que eu estou utilizando aqui no Hackflow é o modelo SEAMA. Aqui na Voa é o modelo de anamnese padrão. E aqui no Plaud vai ser o modelo SEAMA também, tá? Coloquei aqui para gravar agora o Hackflow. E vamos começar a gravar o Plaud. Plaud gravando, Hackflow gravando e Voa gravando. Vamos começar. Então, nossa primeira anamnese. Resumo da anamnese. Paciente do sexo masculino, 68 anos, comparece ao pronto-socorro com queixa de dor torácica atípica e dispneia aos pequenos esforços. Ele nega histórico de infarto agudo do miocárdio. O paciente relata alergia severa a contraste iodado. Não, espera. Corrigindo. Ele tem alergia a gadolínio. Contraste iodado ele fez no ano passado e não teve reação. Ele faz uso de hidroclorotiazida, 25 miligramas, levotiroxina, 115 microgramas e bisulfato de clopidogrel. É importante notar que o paciente não apresenta sinais de hiperglicemia no momento, mas queixas de episódios recorrentes de hipoglicemia noturna. Tá? No exame físico, murmúrio vesicular universalmente audível, sem sinais adventícios, sem ruídos adventícios. Abdômen indolor, a palpação profunda, ausência de empastamento de panturrilhas. Tá? Então fiz esse teste aqui, vou parar de gravar a Voa, vou pedir para gerar o documento, vou parar de gravar o Plaud e vou parar de gravar o Hackflow. E nós iremos ver agora nesse momento qual delas a gente tem a melhor transcrição. Tá? E aí o que eu vou fazer, basicamente, eu vou pegar todas as transcrições. Você viu que a Voa já gerou mais rapidinho. Se eu checar aqui, ó, o Hackflow já gerou. Se eu checar aqui no Plaud, você tem que vir aqui, ele ainda está raciocinando. Plaud é o mais demoradinho, tá? É o mais enrolado para de fato fazer a transcrição, mas tudo bem, né? Estamos esperando aqui ele aparecer. Enquanto ele aparece, eu vou pegar a transcrição da Voa, clico em copiar, vou colocar aqui e vou colocar assim: transcrição da Voa e colei. Transcrição do Hackflow. Vou lá no Hackflow, clico em copiar, colei. E o Plaud, eu vou clicar aqui em em Custom Generation. Tá vendo que o Plaud é um pouquinho mais chato.
esse formato caso clínico é o formato CEAMA, tá? Que é o mesmo formato do Hackflow. Aí ele vai gerar aqui, vai demorar alguns minutos e estamos esperando o Cloud. Você está vendo que não é um vídeo editado, não pode ser editado, porque se eu editar alguma coisa aqui, vai ficar parecendo que eu estou favorecendo uma das IAs. Ó, fez aqui, tá? Vou clicar em aqui, Copy Note, tá? Copy Note e venho em aqui agora no Gemini, transcrição do Cloud. Aí eu vou dar um comando que faça um diagnóstico de qual das IAs performou melhor nesta transcrição do primeiro gabarito. Vamos ver ao vivo o que o Gemini vai gerar. Vou até expandir ele aqui para a gente poder ver qual que foi o resultado Voa versus Hackflow versus Cloud. Totalmente prático, um caso que você poderia ter falado aí no seu consultório e aqui a gente está simulando, tá bom? Então aqui ele está identificando as armadilhas, avaliando a performance da IA. Bom, vamos lá. Aqui ele falou assim, indo direto ao ponto, o Hackflow foi o vencedor absoluto e é o único seguro para uso clínico neste cenário. Enquanto tanto a Voa quanto o Cloud cometeram erros críticos na omissão e substituição perigosa e falha de reconhecimento fonético, inventando palavras. Tá, vamos ver aqui, ele colocou Hackflow. O Hackflow não apenas transcreveu corretamente, mas interpretou a anamnese com perfeição no formato SWAP. Beleza. A correção da alergia. Ele entendeu a pegadinha perfeitamente, ignorou a confusão inicial e resumiu o fato clínico real. Alergia grave a gadolínio, nega reações adversas a contraste iodado. Dosagens, acertou em cheio, levotiroxina 115. Exame físico manteve o abdômen indolor, exato como no áudio. Veredito pronto para usar. Demonstrou um modelo de linguagem treinado especificamente para o contexto médico. Legal. Voa em segundo lugar, perigoso. Voa falhou em pontos críticos que alterariam a conduta médica. Ela tem um bom formato de resumo, mas a captação de áudio é fraca, sendo que eu estou aqui do lado do microfone. Erro do diagnóstico fatal. Transformou 115 microgramas em 15 microgramas. Isso é um erro grave de medicação. Inversão de sintoma. Trocou indolor para doloroso a palpação profunda. Ele criou um quadro de abdômen agudo que não existia. Falha do jargão. Ele transcreveu dispneia como espineus. Nossa, sério? Deixa eu checar aqui então. Peraí. Onde é que ele falou aqui? Espineus. Ah, aqui. Espineus. Verdade. E alergia. Ignorou a correção e inventou a palavra gadolin. Plaud, em terceiro lugar, inadequado para a medicina. Plaud tentou compensar sua péssima captação de áudio, gerando um plano de ação gigantesco e até exagerado. Mas o texto base que ele usou estava cheio de alienações fonéticas bizarras. Ele transformou o gadolínio em granulia, murmúrio vesicular em hormônio vesicular. Meu Deus. Embora a própria IA tenha percebido o absurdo e tenha tentado corrigir na linha seguinte. A inversão de sintoma colocou o abdômen doloroso. O veredito, o modelo de reconhecimento de voz speech to chest, claramente não é treinado em vocabulário médico português, isso é verdade, tá? Então aqui a gente tem um comparativo, tá? Uma tabela comparativa das armadilhas, gadolínio, dose de levotiroxina, abdômen, dispneia aos esforços, murmúrio vesicular. Conclusão do primeiro teste, aí a capacidade de uma IA médica não é medida pelo tamanho do texto que ela gera, como a Plaud fez, mas pela precisão absoluta dos dados clínicos. O Hackflow provou ter uma arquitetura superior para ignorar ruídos na fala,
como a autocorreção do médico e focar na extração correta dos dados. Agora, vamos fazer a nossa segunda stress test, tá? Que vai ser o gabarito 2. Vamos lá, vamos de novo. Vou colocar aqui o Hackflow numa nova consulta. Coloco ele para gravar. Cloud, vou colocar para gravar de novo. Tá gravando o Cloud. Agora eu vou voltar aqui na Voa e vou fazer uma nova consulta. Muito bem. Bom, evolução clínica. Paciente feminina, 32 anos, admitida com quadro de rebaixamento transitório do nível de consciências, pupilas isocóricas e fotorreagentes, escala de Glasgow 15 no momento. A acompanhante informa que a paciente fez uso de sertralina 50 miligramas e, na verdade, lendo a receita aqui, o médico suspendeu a sertralina mês passado. Atualmente ela está com venlafaxina, está só com venlafaxina de liberação prolongada, 150 miligramas. Durante o exame neurológico, não observei nistagmo ou dismetria. Apresenta leve bradicinesia e marcha escarvante. Nega episódios de síncope ou convulsão prévios. Solicito tomografia computadorizada de crânio sem contraste para descartar lesão isquêmica aguda. Vou parar o Hackflow, vou parar o Cloud e vou parar a Voa. Estou gerando todos os documentos. Já vou vir aqui no Hackflow, que ele já deve estar gerando já. E enquanto isso, o Cloud está ali dando uma pensada. Hackflow gerou, vou copiar, já vou colocar aqui no Gemini, transcrição do Hackflow. E aí eu venho aqui na Voa, copio, transcrição da Voa. E venho aqui no Cloud. O Cloud ainda está meio lento, como sempre, né? O Cloud está um pouquinho atrasado. Eu vou fazer o seguinte, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou comparar a Voa com o Hackflow, tá? E a gente se contenta com isso, né? Vamos lá. Esse foi o segundo teste. Me gere quem está com a melhor transcrição. Pronto, vamos ver. Agora a gente colocou as duas transcrições. Tá vendo que o Cloud demorou ali um pouco, né? Eu acho que assim, do ponto de vista para você usar o Cloud dentro do consultório com esse tanto de erro, já fica um pouquinho mais complicado, né? Então é difícil da gente defender. Mais uma vez, o teste provou o seu valor. Tivemos um assento excelente e um erro médico gravíssimo do outro. O vencedor incontestável do segundo teste é novamente o Hackflow. A avó tropeçou feio em um dado vital do paciente logo na primeira linha. O Hackflow passou por todas as armadilhas neurológicas sem errar absolutamente nada. A armadilha da medicação, o Hackflow, ele captou perfeitamente a sertralina, inclusive pegando a dose, foi suspensa e registrou corretamente apenas a venlafaxina 150mg com seu uso atual. Jargões e negativas, acertou todos os termos técnicos isocóricos, fotorreagente, bradicinesia, escarvante e não engoliu o não na hora de relatar a ausência de nistagmo e dismetria. Veredito, mantém um altíssimo padrão de segurança clínica. Voa, o erro fatal de idade. A Voa foi muito bem em captar os jargões neurológicos, que é um avanço em relação ao primeiro teste, mas comeu um erro de transcrição imperdoável na medicina. O erro fatal. O Voa transformou um paciente de 32 anos em uma criança de 2 anos. Imagina o impacto disso, tá? A criança de 2 anos tomando venlafaxina. Ela percebeu que a sertralina foi suspensa, mas perdeu a dosagem que você ditou. Ponto positivo, ela sugeriu um CID automático, que é um recurso legal da ferramenta, mas inútil se a base do paciente com idade estiver errado. Tá? Então, nesse segundo stress teste nosso aqui,
o Hackflow ficou em primeiro lugar. Agora vamos fazer o nosso último stress test, tá? Então aqui a gente vai fazer esse daqui. Vou colocar o Hackflow. Deixa eu já pegar ele aqui e colocar os dois. Vou colocar agora o Hackflow para gravar. E vou colocar mais uma consulta para gravar. Admissão ortopédica. Paciente vítima de queda da própria altura, queixas de dor intensa no joelho. Perdão, olhando aqui o raio-x, a fratura é no joelho esquerdo. O joelho direito está perfeitamente preservado. Ao exame físico dos membros inferiores, apresenta edema 2 cruzes em 4, com hiperemia e calor local. Pulsos pediosos e tibiais posteriores presentes e simétricos, sem sinais de trombose venosa profunda e com sinal de Romans negativo. É alérgico a AINES, especificamente diclofenaco e cetoprofeno. Portanto, prescrevo analgesia apenas com tramadol e dipirona 1 grama endovenosa. Deixar em jejum para possível intervenção cirúrgica amanhã cedo. Agora eu vou pausar a gravação, vou gerar o documento, vou pausar a gravação, vou gerar o documento. Aqui a Voa ela já vem bem rapidinha. Já vou copiar aqui. Transcrição da Voa. Aqui o Hackflow ele é um pouco mais lento, mas agora já foi. Copiei. Transcrição do Hackflow. Faça esse último diagnóstico. Quem venceu? Bom, agora estamos no nosso último teste, tá, pessoal? Então, agora, se esse teste der positivo aqui para o Hackflow, vai ser um 3-0. Eu fico até um pouco preocupado, porque eu já usei muito tempo a Voa e eu fiquei, né, realmente incomodado com esses resultados que o Gemini está me gerando aqui. Foi um final emocionante, mas temos um campeão definitivo. E a boa notícia logo de cara: nenhuma das duas IAs operou o joelho errado do paciente. Ambos preservaram no teste mais crítico de tudo, o que mostra que tem um bom nível de atuação. No entanto, o Hackflow vence de novo pelos detalhes finos na formatação médica, consagrando-se como um grande vencedor desse benchmark. Teste de lateralidade. Ele passou escalas clínicas, ele escutou 2 cruzes em 4 e formatou perfeitamente 2 cruzes em 4, que é a linguagem médica que a gente usa. Siglas e epônimos AINES escreveu por extenso e cravou ortografia sinal de Romans correto. Veredito, mantém consistência estrutural do SWAP e formato de jargão exatamente como a gente define. Lateralidade passou bem. Escalas clínicas. Ele ouviu 2 cruzes em 4 e ele formatou como edema grau 2, 2 cruzes, omitindo um em 4, o denominador da escala. Na prática, saber se é 2 cruzes em 4, 2 cruzes em 3 faz sentido, é verdade. Ele inseriu uma observação robótica, como dose não especificada no tramadol. Embora seja verdade que a dose não foi dita, o Hackflow lidou com isso da forma mais natural, apenas listando as medicações. Aqui na tabela final, a gente vê que o Hackflow teve um desempenho 100%, a Voa teve um desempenho que foi quase 100% também desses trash. Então, se fosse para a gente colocar um vencedor aí, diante desses 3 testes que eu fiz, e você pode fazer aí do seu lado também, as 2 plataformas permitem que você faça testes gratuitos a ela, tá? A gente vê que o Hackflow se consagrou um vencedor perto a Voa ou Cloud. Acabou que eu não testei nesses 2 porque ele ficou muito preguiçoso, mas esse é um vídeo te explicando. Se você está querendo tomar a decisão de assinar uma IA de transcrição, toma muito cuidado, escolhe uma IA que realmente entrega uma transcrição fidedigna, segura e inclusive que tem aquelas 3 características: criptografia de dados, anonimização e exclusão automática de áudios, tá?
Meu nome é Matheus Rabarri, eu sou médico, sou pneumologista e sou mentor em inteligência artificial para mais de 30 médicos aqui da minha cidade e de outras cidades do país. Você quer acessar a minha rede social principal, que é o Instagram, é só você clicar aqui na descrição desse vídeo. Te aguardo e seja muito bem-vindo a esse canal que é especificamente focado em IA para médicos e profissionais de saúde. Um abraço, até o próximo vídeo.